Seja bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça para tratar de um tema novo, atual, direito versus internet. A nossa convidada de hoje também é especial, mas de primeiro eu apresento aqui a doutora Herta, que está conosco, em parceria, representando o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados. Muito obrigada. Tudo bem, doutora Evelise? Tudo, seja bem-vinda. E a nossa convidada que vai tratar sobre a questão do direito versus internet é a doutora Juliana Abruzio, sócia do Opsi Blum Advogados, mestre pela Universidade de Roma e professora universitária na Universidade Mackenzie. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora Evelise, doutora Herta, é um prazer. Seja muito bem-vinda. Doutora Juliana, nós vamos começar questionando aí sobre a questão da internet, porque este é um campo dinâmico, todo mundo que está nos assistindo provavelmente tem acesso, uma boa parte da nossa população, e atualmente o direito tem fiscalizado essas relações eletrônicas, se eu assim posso denominar. Como é esta regulamentação? Como que isso funciona, Juliana? Bem, hoje não tem mais quem não utilize a internet, né? Ou por o computador, ou pelo mobile, ou pelo tablet. Então, todo mundo está muito conectado. E as relações sociais, elas acabaram por migrar, grande parte delas, né? Elas coexistem com as relações estabelecidas no mundo físico e também nós temos hoje essas relações no mundo virtual. Então, compras na internet, quantas vezes a gente se aproveita até da falta de tempo, da comodidade, trânsito na cidade, a gente faz uma compra pela internet. Pesquisas, hoje você vai fazer uma viagem, você consegue fazer a viagem do começo ao fim com uma navegação na internet, você faz a compra, pesquisa, hotel. Então, todas essas relações sociais, é bom lembrar que o direito, ele visa, né, regulamentar essa convivência, essas relações sociais, o bem comum, e isso na internet tem que ser também observado pelo direito. Mas a lei, o direito em si, como ciência social, nós sabemos que sempre há um descompasso, né? Já dizia o professor saudoso Antônio Chaves que o direito caminha a reboque da tecnologia. Então, muito embora a internet tenha surgido no início da década de 90, comercialmente falando, para a população em geral, no Brasil nós tivemos essa legislação mais estudada alguns anos depois e aprovada, algumas delas, mais recentemente. Então, no ano passado, por exemplo, foi aprovada a Lei 12.737, que ficou muito conhecida porque ela foi apelidada de Lei Carolina Dickmann. Isso no ano de 2012? 2012. E esse ano, recentemente, mês passado, mês retrasado, a gente teve o decreto que modificou o Código de Defesa do Consumidor, entrou em vigor agora, em abril, e também trazendo especificações em relação à compra na internet, ou seja, ao comércio eletrônico, né? Nós temos outras iniciativas, projetos de lei, como o Marco Civil, que vai trazer alguns princípios, né? Vai expressar em lei alguns princípios importantes para um cidadão, um usuário de internet no Estado Democrático de Direito. Qual que é o papel também dos provedores de internet nessa relação, porque eles são um meio, né, eles não são nem o usuário, e quando acontece um ilícito eles também não são nem o autor nem o ofendido. Então hoje também a gente tem uma discussão em cima disso. E por fim, em geral, né, falando em plano geral, a gente tem também um projeto muito importante, na verdade é um anteprojeto de lei, ou seja, sequer virou ainda um projeto, ele está sendo analisado e redigido, isso em âmbito no Ministério da Justiça, que é muito importante, que é o anteprojeto de lei que cuida da proteção de dados e privacidade, que esse é um dos temas hoje mais sensíveis, mais falados quando a gente menciona a internet. Doutora Juliana, em relação ao comércio eletrônico, quais são essas principais modificações aí que ocorreram no Código de Defesa do Consumidor por conta dessa inovação legal? Tudo bem. O Código de Defesa do Consumidor, ele já era aplicado perfeitamente às relações estabelecidas. É bom até aqui fazer um parênteses, porque muitas pessoas enxergam, né, que a pessoa, o usuário comum, leigo, ele enxerga a internet como um mundo à parte. Então, ele não vai ser nem protegido se ele tiver um dano, ou também não vai ser alcançado se ele cometer algum ilícito. E isso não é verdade. Nesses momentos, eu me lembro muito da frase do ministro do STF, do Sepúlveda Pertence, que disse que não foi porque a pólvora foi inventada que se teve que
reinventar o homicídio, né? Então, o bem jurídico protegido era a vida. A pólvora foi um dos meios apenas, né? Então, o meio de comprar, a gente teve uma época em que as pessoas compravam pelo telefone, né? Já foi um avanço para a época de então. Ou então batiam lá na porta da casa e vendiam. Isso ainda acontece, mas hoje migrou para a internet. Então, muito embora o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, já fosse aplicado inteiramente, era necessário que fossem especificadas algumas situações. Por exemplo, então, respondendo objetivamente à pergunta, hoje, o fornecedor de produtos e de serviços que escolhe o canal da internet, ele tem que seguir alguns protocolos, ele tem que seguir alguns requisitos legais. Por exemplo, é muito fácil contratar e comprar, mas para descontratar um serviço, você não consegue. É muito difícil achar no site, né? Ou porque está muito escondido, porque às vezes não tem, né? Então, essa foi uma exigência, uma importante exigência. Então, mesmo o meio que se utiliza para contratar tem que ser disponível para descontratar. Uma outra questão, a internet ela é virtual, né? Como você ter a certeza de que aquele site realmente é do comerciante, do empresário que se apresenta como está lá no site. Então, é necessário hoje, por força dessa modificação, colocar um endereço físico, o CNPJ ou o CPF, se for uma pessoa que seja responsável pelo site. É preciso ter um canal automático para que o consumidor ele tenha as respostas rápidas. Essa resposta na lei é de no máximo 5 dias. Enfim, várias modificações que beneficiam o consumidor, que não vai ficar mais tão perdido diante da tela do site. Doutora Juliana, quais são, na realidade, as espécies mais comuns de ofensas sofridas pela internet? Isso é possível? Como funciona? Sim, as pessoas, elas, ao invés de xingarem presencialmente, né, tá lá numa briga de condomínio, elas deixam para depois fazer algo pelas redes sociais ou e-mails. Mas, enfim, brincadeiras à parte, isso acontece. Praticamente todos os ilícitos que a gente conhece, que eram praticados no meio físico, eles podem ser praticados pela internet. Então, em questão de crimes eletrônicos, e especificamente falando das ofensas tidas como crimes, hoje o que é muito comum na internet são as fraudes, né, porque os meliantes, né, encontraram na internet uma forma de fazer o que eles chamam de engenharia social. Então, são todos os meios, aí, as empreitadas para levar a vítima a engodo e pensar que ela está fazendo uma transferência correta, fazendo uma compra correta, ou ela está fazendo um depósito de doação, por exemplo. Então, hoje a gente tem, infelizmente, muitas fraudes. Outro crime muito comum são os crimes contra a honra. Porque quando as pessoas são muito valentes quando elas estão diante da internet, né? E tem infelizmente, aquele momento do aqui e agora, né? Então, você tecla e já foi, postou. Então, quem está aqui nos ouvindo tem que tomar cuidado com o que escreve. Será que isso também não ocorreria porque as pessoas têm a falsa ideia de que não vão conseguir ser identificadas? Porque muitas vezes esses crimes são praticados, são praticados no anonimato. A pessoa faz achando que não vai conseguir ser identificada de onde partiu a ofensa. Será que isso também não tem alguma relação? Sem dúvida, Tureta, muito bem colocado. Hoje existe uma falsa sensação de anonimato e de impunidade. Então, não vão saber quem eu sou, não vão chegar até mim. Mas os crimes praticados pela internet muitas vezes deixam mais rastros até do que o crime praticado no meio físico, porque ao se conectar na internet existe todo um rastro, ou seja, registros eletrônicos. Então, em cada portal que a pessoa entra, em cada serviço que ela utiliza, ela vai deixando os seus registros eletrônicos. E por meio desses registros eletrônicos é possível rastrear e chegar, sim, à pessoa. São inúmeros casos. O Brasil, por exemplo, ele foi anunciado na imprensa como o país que mais processa o provedor Google, que é um dos principais provedores de internet, de busca, né, e de outros serviços. Então, nós temos muitos processos, e esses processos, eles têm um final, né? É possível encontrar o responsável. Nem sempre será possível, mas em muitos casos, na maioria, eu diria que é possível sim chegar ao responsável.
mesmo que ele se esconda atrás de um perfil falso ou é mais se fácil valha do que se anonimato. imagina, né? Muito mais fácil do que se imagina, muito mais. Então, aquilo que se escreve em sites, blogs, no Facebook, nos meios sociais que nós temos, todos esses textos, se eles podem, ou escritas, ideias de quem nos escuta, isso pode ser utilizado como forma de ofensa, ou também podem ser ideias de desenvolvimento, de pensamentos. Existe uma proteção aí, denominada direitos autorais, em relação ao que se é escrito? Se me permite, eu queria só fazer uma complementação a essa pergunta da doutora Evelise. Como que a gente pode diferenciar o que é uma comunicação pública na internet e o que é uma comunicação privada? Porque eu acho que aí talvez exista também uma relevância para diferenciar se há um ilícito ou não. Sim, sem dúvida. Então, as ofensas, elas sempre vão poder ser objeto de uma investigação e, eventualmente, de um processo até para buscar perdas e danos no caso da ofensa. Agora, existe um outro conteúdo, que felizmente é o maior conteúdo da rede, que é uma produção intelectual, ou seja, fruto do esforço intelectual humano, em que são disponibilizados. Essa é uma das facetas mais incríveis da internet, né? A quantidade de informações que a gente tem. As gerações passadas, elas não tinham em uma semana, melhor, não tinham em um dia o que nós temos. Ao contrário, eles não tinham numa vida inteira o que nós temos num dia, né? Por outro lado, fica até aqui também uma dificuldade da gente viver nesse contexto de hiperinformação, né? Mas, enfim, essa parte toda que é de conteúdo, o ordenamento jurídico brasileiro, seguindo o sistema francês, ele reconhece que esse trabalho intelectual ele é protegido como direito autoral, ou seja, ele tem natureza de propriedade. Eu sou titular, aquilo me pertence. Assim como eu posso ter uma casa, um carro, o fruto do meu trabalho, um texto, uma foto, um vídeo, uma música, uma composição, isso também será propriedade minha. Só que isso, quando vai para a internet, dá a impressão de que não pertence a ninguém. Ou então, se a pessoa colocou ali, é porque está autorizado. Só que a sistemática dos direitos autorais, ela é o contrário. Para utilizar o trabalho intelectual do outro, eu preciso pedir autorização. É a mesma coisa que se eu pegar aqui o seu tablet. Eu posso até ter a autorização, mas eu preciso te pedir. Então, na internet, tudo, doutora Herta, parece que é público. Eu faço uma busca num provedor de busca de imagens. Aquelas imagens saíram lá, foram indexadas, eu coloco um copiar e colar. Mas isso não é bem assim. Isso é muito uma questão bem polêmica, inclusive. Os vídeos. Por minuto no YouTube, nós temos 100 horas de vídeos que são colocadas, são feito upload. 100 horas, ou seja, é muito conteúdo. E muitas vezes esses conteúdos violam direitos autorais, colocam uma música de alguém, né? Então, não é tão simples assim, mas eu diria como uma dica geral, para falar rapidamente, para que tomem cuidado, que sempre peça autorização. Na dúvida, não utilize, porque você pode infringir os direitos autorais. Doutora Herta? A senhora falou num tema muito importante, que é a questão do direito autoral, que não se presume autorização, sempre é necessária uma autorização expressa. E a gente tem um outro direito também que constantemente é violado e que também exige autorização expressa, que é o direito de imagem, ou seja, o direito à utilização da fisionomia da pessoa, né? E a gente vê constantemente as fotografias serem utilizadas em sites sociais sem a autorização do outro. Como fica isso? Sim, da mesma forma, como a senhora mencionou, é preciso ter autorização expressa. E isso muitas vezes é não observado, é descumprido totalmente. Nesse caso, se está violando um dos direitos fundamentais do indivíduo, que é o direito à imagem. Ele escolhe, né, como que ele vai aparecer, em que situação ele vai aparecer. E muitas vezes essa imagem ela é utilizada atrelada a um perfil falso, por exemplo. Né? As redes sociais, você tem uma facilidade muito grande, é muito simples você criar um perfil falso. Então eu pego a imagem de uma pessoa, coloco lá como se fosse o nome da pessoa e utilizo isso como se a identidade fosse, como se eu fosse a pessoa, né? Então, eu estou aqui tratando de uma identidade que não é minha e é atrelado à imagem. A imagem é bom fixar, bom deixar muito claro, ela não pode ser utilizada sem autorização. Trata-se de um direito fundamental do indivíduo e não é porque a internet
que pode, não, pelo contrário, e também não é porque é na internet que a pessoa que fez isso vai deixar de ser encontrada, como a gente comentou aqui no outro bloco. Se a imagem é tão protegida, como perguntou a doutora Herta, como fica a responsabilidade de quem navega pela internet e resolve expor a sua vida particular? Isso causa um certo risco para a sua segurança, mas a pessoa coloca lá tudo o que ela faz o dia inteiro, coloca as fotos, narra a sua vida, põe os telefones. Isso pode gerar uma certa insegurança jurídica para todos nós? Sem dúvida, uma insegurança, inclusive física, né? Porque já é sabido e amplamente divulgado na mídia tantos casos em que um sequestro, um roubo, ele se concretizou por conta que a quadrilha, os meliantes envolvidos, obtiveram os dados pelas redes sociais. A gente costuma dizer que hoje o Google, o Facebook sabe mais da nossa vida do que nós mesmos, né? Mais do que nossa mãe, por exemplo, porque isso se dá por falta de cuidado do próprio usuário. Então, se uma palavra de ordem tem que vir sempre à mente da gente quando utilizar a internet, principalmente as redes sociais, essa palavra é atenção. Tem que ficar atento, assim como quando você pega um carro e dirige, você está atento ao que você está fazendo. Você está conduzindo com diligência, com atenção. Quando você for conduzir o que você vai fazer na internet, você tem que ter uma condução diligente, atenta. Então, quando você postar algo, você tem que pensar que aquilo está indo para um ambiente público, que isso vai ser visto mais do que se você colocasse isso num cartaz, numa praça, no centro da cidade. Ou num jornal, né? Ou num jornal, porque o jornal de amanhã, ele substitui o jornal de hoje. Né? E nós não vivemos mais nessa era, onde o jornal de amanhã substitui o de hoje. Nós vivemos em uma era em que todos os jornais eles ficam rapidamente acessíveis, na verdade em segundos, que aí entra na problemática do direito ao esquecimento. A internet não esquece, né? As coisas que acontecem, elas ficam catalogadas e por um provedor de busca, em segundos é possível recuperar. A gente tem histórias, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que se chama Delete, né, de deletar, né? E ele comenta do caso de uma professora americana. É um livro que ainda não foi traduzido para o português, mas o autor, o Victor, ele comenta de uma professora que um dia tirou uma foto, ela estava fantasiada de pirata, bebendo uma cerveja com um copo, assim, com a mão para cima. E depois de alguns anos, ela foi participar de um processo seletivo em uma escola como professora, e recuperaram essa foto, né? Viram que essa foto estava na internet e entenderam que não era compatível com a profissão, com a atividade que ela iria exercer. Sem entrar no mérito aqui do rigor que foi aplicado, fato é que anos depois, essa pessoa ela teve, né, esse momento da vida dela registrado e perenizado. O Eric Schmidt, que é o ex-CEO da Google, ele vive dando entrevistas e ele sempre fala que as pessoas, elas não têm a consciência que não existe um botão apagar nas suas vidas. E ele tem muita preocupação com a garotada, porque elas vivem como se não tivessem o dia do amanhã, como se no dia da manhã elas não fossem participar de um concurso público, como se elas não fossem participar de uma seleção de emprego, e assim por diante. Então, realmente é preciso ter muita atenção. Tem que pensar como se fosse uma coleção de revistas. As revistas foram publicadas. Não tem como chegar depois e falar, essa daqui eu quero que queime. Exatamente. Ela foi feita, ela está ali, aquele conteúdo existe, não tem como se apagar aquilo. Exatamente. Agora, no caso em que se quer tentar evitar esse acesso, existe alguma possibilidade? A senhora acha que juridicamente tem alguma solução para isso? Juridicamente, como medida legal, em muitos casos, não 100%, mas em muitos casos é possível ingressar contra o próprio provedor, aí para solicitar que retire o conteúdo do ar. A questão é que a internet ela é como você picotar um papel num dia de ventania, subir no último andar de um edifício e jogar aqueles papeizinhos e você fala, recupera tudo. Você desce lá correndo, você até recupera, mas não tudo. Então, por mais que existam medidas legais que você possa pedir para retirar a remoção do conteúdo do ar, o conteúdo da internet ele se replica muito facilmente. Então, o melhor é não gerar o conteúdo, mas se for gerado, existe sim medidas legais para tentar amenizar a situação. Com esta sua bela participação de hoje, eu continuarei e vou tentar ser mais responsável através da internet. Doutora Juliana Bruzzi, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. É nossa convidada para retornar, né? Com certeza, porque o tema é muito importante e merece ainda mais outra entrevista ou várias outras, não é? Sim, doutora Herta, obrigada também. Eu agradeço, eu que agradeço a participação. Tá bom, e você que esteve conosco, continue a navegar pela internet, mas com muita atenção. Obrigada por participar e nos acompanhar.